Olá e seja bem-vindo. Durante a sabatina no Senado Federal, nesta quarta-feira 13, o indicado de Lula à Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu que a liberdade de expressão não é plena e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. As afirmações foram feitas em resposta a uma pergunta do senador Rogério Marinho, líder da oposição na Casa Legislativa. E o renomado senador Espiridião Amin lamentou e deu aquela reprovação na afirmativa do indicado de Lula, que também se fez de desentendido. Veja. Ouvi as falas iniciais dos senhores e bem como dos relatores, e para mim está muito claro que existem boas intenções. Mas de boas intenções, senhores, o inferno está repleto. E por isso me permita fazer algumas ponderações. Me dirigirei inicialmente ao eminente procurador Paulo Gonet. Perguntaria a Vossa Excelência, qual seria o papel que Vossa Excelência vai ter como chefe da Procuradoria, como Procurador-Geral, diante das reiteradas, eu diria, ações do Supremo Tribunal Federal, notadamente na questão do inquérito da fake news, que impede a forma e a ação do Ministério Público, que deveria ser o autor daquela ação. Não toma conhecimento das manifestações do Ministério Público Federal. Perguntaria a Vossa Excelência também em relação à liberdade de expressão e censura. Por ocasião das eleições no segundo turno, uma decisão daquele tribunal, inclusive com uma frase célebre da ministra Carmen Lúcia, que a censura prévia poderia ser veneno ou remédio, e dessa forma se votou para se impedir que um documentário fosse publicizado sem sequer conhecer o conteúdo daquele documentário, se esse tipo de agressão à Constituição e aos direitos fundamentais do cidadão brasileiro vão ser permitidos por Vossa Excelência no exercício da atividade como Procurador da República. Com relação ao primeiro tema, eu devo dizer à Vossa Excelência que eu tenho por princípio não me manifestar publicamente de algo que eu não tenha total domínio, que eu não tenha conhecimento pleno. Tem um outro princípio também, que é de respeitar ao máximo a autonomia dos outros poderes, dos colegas, das atribuições dos colegas dentro do Ministério Público. Com relação ao inquérito das fake news, o que eu posso dizer à Vossa Excelência é que eu não sei o que está acontecendo ali. Portanto, eu lamento, mas eu não tenho informações que me permitissem uma abordagem não leviana, uma abordagem que pudesse ser realmente construtiva e objetiva sobre o assunto. Com relação ao papel do Ministério Público no campo da liberdade de expressão, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí eles precisam ser ponderados. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, o senhor não vai ter uma liberdade de expressão plena no âmbito comercial. Há limitações para o que se pode afirmar num informativo com índole publicitária. Há certas limitações à liberdade de expressão conforme um assunto esteja ou não em segredo de justiça. Até considerações de ordem da moralidade pública predominante também implicam algumas restrições à liberdade de expressão. O ambiente em que a liberdade de expressão vai ser invocada também vai ser relevante para apurar a sua exata extensão, em que a liberdade de expressão não é absoluta e ela tem que ser avaliada caso a caso, conforme o ambiente mesmo em que esse direito está sendo invocado. No campo eleitoral, a liberdade de expressão também sofre modulações.
certas afirmações, certas expressões relacionadas com um candidato às eleições podem, às vezes, ser reduzidas, serem impedidas de se manifestar. Escudou-se brilhantemente aí, que é uma tese que está sendo julgada, o senhor não tem conhecimento, mas esse inquérito ele foi objeto de um mandato de segurança feito pela Associação de Procuradores da República, né? Então, é público e notório. O que eu perguntei a Vossa Excelência, e a minha preocupação, é que o senhor não considera que há um atentado à democracia brasileira com o fato de que uma ação excepcional de abertura de um inquérito por ofício está se tornando uma questão banal e interminável. Essa foi a pergunta que eu fiz a Vossa Excelência. Tá? Se Vossa Excelência, como procurador, vai observar essas práticas e elas vão continuar, ou Vossa Excelência vai ajudar para que a Constituição seja efetivamente exercida, né? Então, dizer que a minha grande preocupação hoje é com a questão da liberdade de expressão. Porque quando Vossa Excelência falou que ela é relativa, nós sabemos que dentro do corolário jurídico existem formas de se refrear os excessos, a injúria, a calúnia, a difamação. Dentro desse colegiado existem aqui as comissões de ética, né? Onde os senhores membros, caso se excedam, podem e devem ser submetidos para eventualmente serem refreados, serem admoestados, serem punidos eventualmente. Mas nós estamos vendo no Brasil uma situação de relativização da democracia. Eu pediria atenção, viu, Mourão, meu amigo Mourão, do nosso sabatinado aqui. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um problema muito sério, de que a relativização da liberdade de opinião, até da prerrogativa do mandato do parlamentar, está sendo relativizada e banalizada. Saber se nós, como povo, tentaremos, em atitude medrosa e fútil, preservar a democracia com métodos totalitários, ou se, de acordo com as nossas tradições e a nossa Constituição, teremos a confiança e a coragem de ser livres. Veja, a censura prévia, o cerceamento da liberdade de opinião, a desmonetização dos sites, a prisão de jornalistas. Está em jogo nesse lance é saber se poderemos praticar a Constituição adotando métodos totalitários de sufocação à liberdade de palavras frouxamente, ou se defenderemos essa liberdade mesmo quando a palavra é injustamente usada, confiando em que possa ser contestada, não pela brutalidade do silêncio forçado, mas pelo contrário, pela ampla discussão, a fim de que o abuso seja, afinal, corrigido. A minha prioridade é o inquérito do fim do mundo. E lamento que o senhor não o conheça, pois até a Associação dos Procuradores de Justiça o impugnou. Mas como o senhor disse que não conhece todo, ele foi instituído no dia 19 de março de 2019, pelo então presidente do STF, Toffoli, que designou, sem sorteio, o ministro Alexandre de Moraes para ser o seu condutor. Quase que eu disse inquisidor, mas é o que eu penso. Eu digo porque eu penso isso. E ele se fundamenta num dispositivo do regimento interno do Supremo. Como síntese, ele tem como objetivo investigar notícias fraudulentas, falsas comunicações, denunciações caluniosas contra a instituição Supremo Tribunal Federal e seus integrantes, inclusive funcionários e familiares. Por isso, ele conquistou essa alcunha, né, de inquérito do fim do mundo. Isso é uma excrescência, é a maior excrescência e atual. É um entulho autoritário, móvel, animado, tem ânima, tem alma. Ele procura pessoas, abre a porta para esse e a porta do inferno. Porque a vítima
na forma de condutor do inquérito escolhido, não sorteado, vai incorporando vítimas de acordo com o seu juízo, comanda as investigações, a maior parte em sigilo, a grande maioria em sigilo, e condena. E aí nem o bispo para recorrer. Então, isso é antítese na citação daquilo que se chama lawfare, aquilo que se chama presunção de legalidade, presunção de inocência. Então, eu não sei o que lhe dizer mais a respeito do assunto. Eu tenho a registrar aqui que eu lamento profundamente que um assunto tão cansativa, exaustiva e não exitosamente, fracassadamente mencionado, seja tratado como algo a ser conhecido. Eu lamento, mas não posso ir além e acho, sinceramente, que esta dívida do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, em relação ao Estado de Direito, vai se transformando em uma tinta, uma mancha cada vez mais indelével, uma mancha mesmo. Mas isso aqui não pode se transformar numa escalada de disputa de posição. Eu creio, sinceramente, e tenho recebido até algumas manifestações a respeito, de que este assunto deveria merecer, de todos os que ocupam a posição de procuradores da Justiça, em qualquer posto, uma ação vigorosa. Porque ser procurador da Justiça e ignorar a existência deste monstro, e quando eu olhei agora para o meu amigo Randolfo Rodrigues, não posso esquecer que ele certa vez disse, comparou o inquérito das fake news com o ato institucional número 5. Foi por acaso que eu ouvi, talvez por afeição, o Lucas Barreto me apontou para o senhor, eu tive que dizer, né, como amigos de infância que são, os três. Então, só queria dizer isso, eu não me conformo. Como se viu, não foi à toa que Luiz Inácio Lula da Silva indicou Paulo Gonet como seu procurador-geral da República. Vale lembrar que Lula disse que a democracia brasileira é relativa.